Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, para nós falarmos aqui de meiose. E na nossa videoaula de hoje nós vamos mostrar como, e por quê, que fenômenos aí que ocorrem na meiose e que levam a um aumento da variabilidade genética entre os indivíduos de uma espécie. Então nós vamos ver basicamente dois fenômenos que contribuem essencialmente para o aumento da variabilidade genética. Primeiramente, nós vamos ver a segregação independente e depois veremos a importância do crossing over, tá? No caso da segregação independente, eu vou mostrar um esqueminha, na sequência aí, até sugiro que vocês tirem um print ou anotem essa página que está aqui. E aí nesse esqueminha eu vou mostrar que a segregação independente acontece quando dois ou mais pares de genes alelos ficam localizados em pares de cromossomos diferentes, tá? Então, quando você tem pares de genes localizados em pares de cromossomos diferentes, isso permite a ocorrência da segregação independente. E graças a isso, você tem uma produção de uma maior diversidade de tipos aí de gametas. No esquema seguinte, vocês verão isso, entenderão melhor com esse esquema, tá? Além disso, gente, no caso do crossing over que está aqui embaixo, o crossing over ele vai permitir o aumento da variabilidade quando os pares de genes estão localizados no mesmo par de cromossomos. Tá? Então, quando pares de genes estão localizados no mesmo par de cromossomos, a variabilidade ocorre devido à ocorrência do crossing over, certo? Então, na sequência, dois esquemas, um para vocês poderem entender a segregação independente e outro para vocês poderem perceber e observar a importância do crossing over, certo? Então, venham comigo para entender esses dois esquemas. Bom, pessoal, então esse primeiro esquema é para vocês poderem entender bem essa ideia da segregação independente contribuindo para o aumento da variabilidade. E aí aqui nós temos a representação de uma célula. Reparem que esta célula apresenta dois pares de cromossomos, aqui um par de cromossomos, aqui um segundo par de cromossomos, e esses dois pares de cromossomos, eles estão simples. Lembrando do que a gente já estudou antes, isso aqui é a representação de uma célula diploide, 2n igual a 4. 2n porque os cromossomos estão aos pares, e um total de 4 cromossomos simples, tá? O detalhe aqui, que é importante vocês observarem, é que aqui estão representados dois pares de genes alelos. Azão é o alelo do azinho. Então, esse azão e azinho formam um par de genes alelos aqui. Bzão e Bzinho formam outro par de genes alelos, certo? Imagine que esta célula vá passar por meiose para que ocorra a produção de gametas para a espécie. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, antes de ter a meiose, lembrem que toda célula, seja para meiose ou mitose, elas precisam passar pelo período da intérfase, em que ocorre a duplicação dos cromossomos. E reparem que, por exemplo, quando este cromossomo duplicou, e ele tem o gene azão aqui, aqui está esse cromossomo duplicado e aqui ficou o gene azão duplicado. Da mesma forma aconteceu com o cromossomo contendo o gene azinho, que ao duplicar formou o cromossomo com o gene azinho duplicado. Assim por diante também podemos pensar para os dois genes que estão aqui, Bzão e Bzinho, que duplicou os cromossomos e duplicou os genes, tá? Então aqui nós tivemos a duplicação dos cromossomos e aí imagine que esta célula agora vai passar pela meiose. Lembrem que na meiose 1 ocorre separação dos homólogos. E aí, o que aconteceu? Na meiose 1, aqui, nós tivemos o azul e o azul formam um par de cromossomos homólogos. Eles se separaram. Veio um azul para cá e outro azul para esta célula. Assim como aqui, veio um vermelho para cá e outro vermelho para cá. Só que repare que nessa situação, casualmente, o que aconteceu? Juntou casualmente o cromossomo azul com azinho nesta célula, com o cromossomo vermelho com Bzinho nessa célula. E aqui azul com azão e o vermelho com o Bzão, certo? Aí na sequência, o que vai acontecer aqui é a separação das cromátides depois da quebra dos centrômeros, certo? E aí, como vocês observam aqui, quando você tem este cromossomo aqui
quebrou o centrômero, separou cromátides, veio uma cromátide com esse Bzão para cá, outra cromátide com outro Bzão para cá. Assim aconteceu da mesma forma com esse azul. Uma cromátide para cá, outra para cá, e a mesma coisa com esta célula. De tal forma que nessa situação formaram-se duas combinações de genes aqui. Uma combinação que foi azão, Bzão, que estão sendo representados por essas duas células, e outra combinação que seria azinho, Bzinho, certo? Então aqui nós tivemos uma possibilidade a partir da separação dos homólogos que aconteceu aqui nesta primeira fase. Agora observem uma segunda situação que pode acontecer aqui. Imaginem agora que no momento da meiose 1, na hora de separar os homólogos, aconteça esta outra situação. O que é essa outra situação e qual a diferença dela para a primeira situação? Nesta segunda situação, nesta célula juntou o azul contendo azinho com o vermelho contendo Bzão. E nesta célula, consequentemente, ficou o azão junto com o Bzinho. Nesse momento é que nós temos que entender o que significa o termo segregação independente. Segregação significa separação. Então, os dois azuis aqui, eles se separam de forma independente da separação que acontece entre os dois vermelhos. Consequentemente, eles podem se combinar de todas as formas possíveis. Então, nesse caso, você tem a possibilidade de combinar o azão com o Bzão, como foi nesse caso, o azão com o Bzinho, como foi neste caso. Você pode combinar o azinho com o Bzinho, como foi aqui, ou o azinho com o Bzão, como foi aqui, tá? E aí, quando nós pensamos na sequência dessa segunda situação, na meiose 2, ao se separarem as cromátides, você vai ter a combinação aqui que vai gerar gametas azão, Bzinho e aqui azinho, Bzão, certo? Consequentemente, para finalizar esse esquema aqui, o que nós observamos? As 4 combinações de genes que podem se formar, pensando aqui na segregação independente, seriam então azão, Bzão, azinho, Bzinho, azão, Bzinho e azinho, Bzão. Ou seja, graças à segregação independente que aconteceu aqui e que separou esse par de forma independente desse, você teve duas possibilidades de combinações genéticas aqui, produzindo uma maior variedade de combinações genéticas nos gametas. Por isso, a segregação independente ela contribui para o aumento da variabilidade genética. Certo, gente? Então, com isso, entendemos aqui a importância da segregação independente para o aumento da variabilidade genética entre os indivíduos de uma população. Na sequência, eu vou mostrar um outro esquema para vocês poderem entender a importância do crossing over, tá bom? Então, venham comigo. Bom, pessoal, então agora vamos entender o outro fator que leva ao aumento da variabilidade, que é o crossing over. E para entender isso, eu vou mostrar um esquema aí, uma animação na sequência. Vocês vão observar com esse exemplo de uma célula 2n igual a 2. Então, aqui nós temos a representação de uma célula 2n igual a 2. Só que o detalhe que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui nós estamos representando um par de cromossomos homólogos, mas no esquema que será apresentado para vocês, esse par de homólogos ele vai estar representado em cores diferentes. Em muitos esquemas de cromossomos e meiose que eu faço para vocês em outras videoaulas, eu costumo colocar os pares de homólogos da mesma cor. Aqui, para que vocês possam entender bem, o par de homólogos, que são esses dois aqui, eles estão em cores diferentes. E aí vocês estão vendo que aqui tem dois pares de genes alelos, azão, azinho, o outro par de genes alelos, Bzão e Bzinho, localizados no mesmo par de homólogos, que é o que eu coloquei lá no roteiro como sendo o caso dos genes estarem ligados, tá? Então aqui você tem uma célula 2n igual a 2, a representação de dois pares de genes alelos localizados no mesmo par de homólogos. Os cromossomos estão simples. E aí, quando esta célula for entrar em meiose, ela tem que passar pela intérfase
e os cromossomos vão sofrer duplicação. Quando os cromossomos se duplicam, duplicam-se também os genes alelos, como estão sendo mostrados aqui, tá? Então, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, uma célula 2N igual a 2 com os cromossomos duplicados, e aqui todos esses genes alelos, que são equivalentes a esses daqui, todos eles duplicados. É a partir de uma célula dessa que nós vamos ver o esquema seguinte, a animação seguinte. Então, venham comigo para entender essa animação. Bom, pessoal, então nós vamos partir dessa célula, que é aquela célula 2N igual a 2 com os cromossomos já duplicados, né? E os genes ligados entre si, os genes localizados no mesmo par de homólogos. E neste caso, essa célula vai sofrer meiose para produzir gametas. Nós vamos ver essa situação em que a célula não vai sofrer crossing over, tá? Então, isto é um par de homólogos. Na meiose 1, ocorre justamente separação dos homólogos. Vejam, então, que este cromossomo, o vermelhinho, vem para essa célula, esse verdinho vem para cá. É um par de homólogos. Então, na meiose 1, separam-se justamente esses dois cromossomos do mesmo par, tá? E aí, na meiose 2, vai ocorrer a separação das cromátides, de tal forma que nessa situação, nós temos aqui a formação de duas combinações genéticas, Azão Bzão e Azinho Bzinho, certo? Agora, imaginem na sequência aqui que aquela mesma célula agora passe pelo fenômeno do crossing over. Lembrem, crossing over ou permutação é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, troca de cromátides ou de pedaços de cromátides entre pares de cromossomos homólogos. Então, o que vai acontecer? Reparem que nesse esquema, neste ponto que está aqui, nós estamos observando que as cromátides dos cromossomos homólogos, elas estão meio que entrelaçadas, tá? E aí, imaginem que esses dois cromossomos, esses pares de cromossomos, troquem um pedacinho entre si, né? Vamos ver o que vai acontecer na sequência. No momento em que separam-se os homólogos aqui, reparem que nesse ponto, né, este cromossomo verde ganhou um pedacinho do cromossomo laranjinha com o gene Bzinho. E este cromossomo laranja recebeu um pedaço do cromossomo verde que tinha o gene Bzão, tá? Como consequência disso, quando nós observarmos aqui a meiose 2, em que as cromátides se separam, o que vai acontecer como consequência? Nós teremos a formação dos gametas Azão Bzão e Azinho Bzinho, como tinha acontecido antes, porém, devido à ocorrência do crossing over, também formam-se o gameta Azão Bzinho e Azinho Bzão. Ou seja, graças à ocorrência do crossing over, nós tivemos um maior número de combinações genéticas nos gametas formados, o que permitiu um aumento da variabilidade na espécie ou nos gametas que foram produzidos pela espécie, certo? Com isso, então, finalizamos aqui o crossing over, finalizamos essa videoaula, tá? Se tiverem alguma dúvida, me procurem. Dê uma repassada aí, então, nós entendemos os dois processos relacionados ao aumento da variabilidade, a segregação independente e o crossing over. E se tiverem alguma dúvida, me procurem, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima aula.